Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conexão APT 2021 agora, segundo ano do programa, num novo formato, um formato colaborativo e que vem muito mais ainda para agregar, trazer conhecimento e dividir várias histórias com você. E como não poderia deixar de ser, nosso primeiro programa de 2021 é em homenagem à nossa cidade de Santos, a nossa querida Santos. Hoje nós vamos falar algumas curiosidades, né, sobre os 475 anos da nossa querida Santos. Bom, e o meu convidado de hoje, né, é um cara conhecido de todo mundo, jornalista, escritor, uma pessoa que luta e fala assim, um produtor, né, de obras literárias e que luta, né, com a história da cidade de Santos. Ele ajuda a difundir toda essa história num trabalho lindo. Já escreveu 4 livros, né? Hoje, atualmente, é diretor da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Ele também é diretor e presidente do Instituto Histórico Geográfico de Santos. Ele está muito envolvido conosco, com todas as histórias da nossa cidade, né? Ele também faz parte da diretoria da Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio. Enfim, toda a trajetória desse querido que hoje nos honra com a sua presença aqui e em dividir o seu conhecimento, Sérgio Williams. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado, Edu, e obrigado pela essa deferência toda. Fico muito feliz de poder batalhar por uma bandeira tão, às vezes, deixada de lado, né? Que é a nossa memória, a nossa trajetória histórica, porque valorizando a história, valorizando os feitos do passado, é que nós temos um pouco de noção de como nós chegamos até aqui e de onde nós podemos chegar se nós não cometemos os mesmos erros, se nós aprendemos com as boas lições e repaginá-las de alguma forma, porque nós estamos num século de tecnologia, nós podemos fazer isso de outras formas, ou como a gente fala, ressignificar, né, que é importante. Mas o mais importante de tudo, e esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, é buscar um sentimento de pertencimento, né? As pessoas precisam sentir que são donas desse patrimônio, não só memorialístico, mas também do patrimônio histórico que está na cidade, dos monumentos, dos prédios públicos, dos canais, enfim, do nosso porto, que está fazendo aniversário. Enfim, é muito importante que a gente suscite nas pessoas essas sensações e esses sentimentos de pertencimento. Então, todo o nosso trabalho é em torno disso. A gente acaba tendo essa participação em várias instituições, né? Tanto na Fundação Arquivo e Memória, na Sociedade Humanitária, por conta da biblioteca que lá tem, que é a mais antiga da história de Santos, uma biblioteca de 1880, aliás, ela, se Deus quiser, será reformada para virar um ponto turístico, de interesse turístico, né? Porque lá tem toda uma arquitetura diferente, e do Instituto Histórico Geográfico, que é a nossa grande paixão, e que é a instituição que nós estamos moldando justamente com essa ressignificação, transformá-lo no Museu Histórico de Santos, um museu moderno, com tecnologia, com realidade virtual, com realidade aumentada, com interação tecnológica, com inteligência artificial, enfim. É o que essa molecada hoje gosta, né? Dentro desse universo de tecnologia, e nós temos tantas histórias para contar, e elas só são absorvidas pelas pessoas se elas tiverem justamente essa isca, essa atratividade, que é ou a tecnologia ou a forma de contar. Eu pareço italiano falando, eu mexo as mãos, eu dou pausa na fala, a gente usa muito licença poética, né, para contar as histórias, e aí você falou sobre os meus trabalhos literários. Os meus 4 livros, eles não são obras nem jornalística nem acadêmica, são obras de ficção, são romances históricos baseados em fatos reais, que é uma forma também diferente de você passar conhecimento histórico sobre fatos. E eu uso muito o exemplo do cinema, né, que o cinema é mestre nisso, né? O filme do Titanic, por exemplo, né? Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Ali você tem o quê? Você tem a história do naufrágio, daquela embarcação, mas como é que era levada para as pessoas?
por meio de uma trama ficcional, né? Jack, Rose, Coração do Oceano, aquela coisa toda. Isso é muito bacana. Agora, eu estou apaixonado, viu, Eduardo? Eu tenho Netflix, não sei se pode fazer propaganda, mas estou fazendo já. Pode. Não, aqui pode falar o que quiser. Eu fiquei apaixonado pelo Gambito da Rainha. Eu também assisti, achei muito legal. O que mais me surpreendeu é a acuidade com a produção. Você vê a caneta dos anos 70, o carro, o tapete, a roupa, a música. Você vê que as pessoas se preocuparam em ambientar as cenas de uma forma absurda. Aquela cena de Las Vegas me deixou extasiado. Eu acho é um mergulho que a gente faz naquela época, né? Naquela vida das pessoas. A gente entra naquele momento, né? É sensacional. Eu acho que é isso que é o papel dos comunicadores de hoje, de quem trabalha na área museográfica, de quem trabalha na área de história. Contar a história, mas dentro de ferramentas que façam com que as pessoas tenham sensações, que elas possam viver experiências. E essa é a nossa grande missão. Você está falando de um ponto que é muito importante, que a gente tem falado muito no turismo, né? Com a pandemia de 2020 para cá, do ano passado para cá, muita coisa foi ressignificada usando esse mesmo termo, né, que você colocou, e o turismo também. As pessoas, elas entenderam de fato a necessidade delas viverem experiências, né? Eu até costumo dizer que a gente está agora ao pé de um turismo do futuro, que é um turismo mais humanizado, é essa busca pelas raízes. As pessoas ficaram muito tempo em casa, perdidas, com essa sensação, olha, eu quero sair, eu quero ir para algum lugar, mas para onde eu vou? Né? Aquele primeiro impacto da pessoa era assim, eu quero sair. Depois ela parava, mas eu vou para onde? E as pessoas buscavam aquilo que elas tinham na memória. Então elas queriam vir para a praia, elas queriam ir para o interior, porque elas iam, quando eram criança, visitar os avós, e elas estavam levando também os idosos, as crianças hoje. Então esse resgate, ele é muito importante. E aí vai a minha primeira pergunta para você. Você acha que hoje a população santista, ela já tem esse olhar para esse resgate dessa história, ela já tem essa noção dessa necessidade de pertencer e saber que tudo isso é dela? Olha, eu vou dizer o seguinte, a mensagem ela está no ar, né? Tem o nosso trabalho, existem outros trabalhos que buscam difundir e estimular essa sensação de pertencimento, mas o problema, que é a questão que eu estava com comunicação, a questão da aldeia global, né? Hoje nós vivemos uma era com tanta informação, a gente bombardeado diuturnamente por informação de todos os lados. É via internet, é rádio, é TV, é jornal, é revista. E as pessoas, elas têm tanta carga de informação que elas acabam buscando só aquilo que atine ao universo muito próximo delas, né? Então, às vezes, passa na frente do olhar dessas pessoas. Por exemplo, eu escrevo muito no meu blog Curiosidades da História da Cidade. Muita gente, e às vezes eu fico até chateado que, já estou 10 anos fazendo blog, 10 anos, né? E a gente falando assim, a história de Santos não é pouco difundida, ninguém conta a história de Santos. Aí eu falo, cara, pelo amor de Deus, já tinha o Novo Milênio no ano 2000, tem o Memória Santista, tem várias exposições. Quer dizer, existe a difusão. O que não existe é que essa difusão está no meio de um oceano de outras coisas, né? Então, as pessoas precisam... a grande missão e o grande desafio nosso, dessa área, da memorialística, de contar as histórias, é entrar nesse oceano e colocar um farol e falar assim, olhem para cá, isso aqui é legal, isso aqui é bacana. Por isso que é importante que nós possamos utilizar essas ferramentas de atração. Por exemplo, realidade virtual. Realidade virtual é um coqueluche que está nascendo, já está surgindo com força. Lá no Instituto, nós já vamos montar uma sala, já consegui recursos de emenda parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo, por deputado. Eu vou receber R$110 mil só para estruturar uma sala de realidade virtual. E as experiências que eu vou oferecer lá você vai ter um filme, você vai botar óculos e você vai mergulhar na Laje de Santos, virtualmente. Caramba, que legal. Uma outra experiência você vai botar óculos e você vai ser remetido para o dia 22 de janeiro de 1532. Você vai estar na areia das praias de Santos e você vai testemunhar a chegada da esquadra
de Pero Lopes de Souza trazendo Martim Afonso de Souza e os primeiros colonos para a região. Você vai ver, você vai estar lá. E essa sensação, nessa estrutura da sala, ela vai ter ventilador para quê? Para jogar um vento e você ter a sensação do vento do mar. Nós vamos botar uma caixa de areia para o cara ficar descalço e botar os pés na areia, para o tato, para a sensação tátil do cara achar que está na areia da praia de verdade. Você vai ouvir a questão da sonorização, você vai ouvir barulho de gaivotas, do mar batendo na areia. Ou seja, é uma experiência que mexe com todos os sentidos da pessoa. O da visão, com a própria imagem, o olfativo. O olfativo não está nessa história, mas até poderia estar. Mas a sensação de tato, com o vento, com o pé, enfim. Esse tipo de sensação, ele traz uma experiência que a pessoa não esquece mais. E aí torna assim, porque você chama a atenção para uma informação e a pessoa guarda. Isso é que é o diferencial. Como é a realidade aumentada, que você pega um dispositivo móvel, ou um celular, ou um tablet, o que quer que seja, e você aponta para um lugar, e daquele lugar surge uma imagem tridimensional, ou uma holografia, ou uma imagem em movimento, ou ainda mais, uma imagem em movimento e com fala. Né? Eu posso pegar e sair um pirata em desenho animado, e aquele pirata contar uma história de como foram as invasões piratas em Santos. Quer dizer, são ferramentais execuíveis, eles são factíveis, eles estão aí. E as pessoas acham uma fortuna, e não é. O governo do Estado de São Paulo, desde o ano passado, não, desde o ano retrasado, desde 2019, a Secretaria de Cultura do governo do Estado de São Paulo está investindo em projetos de realidade virtual e realidade aumentada com recursos públicos. Então, as empresas que são da área, elas montam os projetos com recurso do governo, elas executam o projeto, e depois que o projeto é executado, elas colocam aonde? Nos centros de cultura, nos museus. Então, essa da Laje, por exemplo, é um caso real, que foi com o dinheiro do governo, e eu já negociei com a produtora que assim que eu tiver com o museu pronto, ela vai me ceder gratuitamente, porque já foi pago o dinheiro público. Já foi pago o dinheiro público. Na verdade, ele tem uma obrigação de difundir. Então, ele vai utilizar o canal do Instituto para essa difusão, entendeu? E por que você acha que Santos... Essa é a pergunta. E por que você acha que Santos até hoje não teve isso? Você acha que faltou organização política para isso? O turismo da cidade? Como é que você enxerga isso? Olha, eu vou falar minha visão em relação ao qual o papel do poder público. Eu acho que o poder público ele tem um papel que tem que ter um foco. O poder público tem que preocupar com educação, saúde, mobilidade urbana, segurança pública, estrutura de zeladoria. Eu acho que o poder público tem que se ligar nisso. Outras questões atinentes à sociedade, e aí eu incluo cultura, esporte e talvez turismo também. Acho que a política pública pode vir do governo, mas as ações, elas têm que vir da iniciativa privada, elas têm que vir da sociedade civil. Se você pegar, por exemplo, o esporte, se você olhar para o passado e olhar como o Santos se comportava na formação de atletas, na participação de Santos nos jogos abertos do interior, não estou falando de futebol, porque futebol é uma coisa completamente à parte. Estou falando de basquete, de remo, de natação, de atletismo e tal. Tudo isso, quem fomentava eram os clubes. Saldanha, Vasco, Inter, Atlético. Os clubes tinham uma função importante no fomento ao esporte, à prática esportiva. Né? Só que havia o engajamento das pessoas, né? As pessoas participavam. As pessoas eram mais lúcidas quanto a isso, elas investiam, patrocinavam, etc. e tal. Depois dos anos 60, aí veio, infelizmente, houve uma virada de página em relação à Revolução, né, que teve lá os militares assumindo o governo. O Brasil mudou muito o foco de muita coisa. Depois veio um período recessivo, que não tinha uma democracia. Santos perdeu muito, não podia nem eleger o próprio prefeito. Então, essas questões começaram a se perder, e a partir dos anos 90, o poder público começou a interferir e a tutelar esses segmentos. E aí ficou muito cômodo e ruim para os clubes e para a sociedade, porque os atletas eram subvencionados pela prefeitura, os artistas eram subvencionados ou pela prefeitura, ou pelo Estado, ou pela União, ou pelas leis de incentivo, que também foram coisas que nasceram com bom propósito, mas que se tornaram um problema. Porque você hoje, cultura no Brasil,
ela está quase que viciada, dependente das leis de incentivo. Hoje você não consegue fazer um grande projeto cultural e conseguir o patrocínio de uma empresa, a primeira coisa que a empresa vai te falar é assim, escuta, tem incentivo fiscal? É o que o cara vai te perguntar. E outra, a empresa ela investe o dinheiro do incentivo fiscal e ela quer 100% de volta. Ela bota 100 mil reais no teu projeto, mas ela quer 100 mil de volta do governo porque é renúncia fiscal. Essas leis de incentivo são por renúncia. Então é muito complicado. Eu acho que nós temos que começar a fazer o caminho inverso. Mas esse caminho inverso é muito difícil. E passa principalmente pela educação. Porque essa sensação de pertencimento, essa coisa de valorização da sociedade em relação a alguns segmentos da sociedade, isso passa pelas crianças. Se hoje nós temos autoridades políticas que não têm um olhar carinhoso para questões como a história, cultura, etc. e tal, é porque elas foram um dia crianças e a elas não foi incutido esse valor. Entendeu? Sim. Então elas cresceram sem a sensação do valor. E hoje as crianças estão crescendo sem essa sensação. A criança do hoje é o vereador do amanhã, o prefeito, o deputado. E essas crianças crescendo sem ter esse valor no seu DNA, que é o valor que vem de família, não é a escola que tem que ensinar, né? Sim. Infelizmente, agora a escola vai ter que ensinar, porque a família já está viciada, já tá estragada, vamos dizer assim. Então, assim, se a gente não fizer esse caminho inverso, é muito dura as lutas como a que nós travamos. Aqui eu travo, principalmente em defesa de um museu. Então, assim, Santos acompanha um fenômeno mundial sei lá, de ignorância, essa chuva de informações, essa cultura rasa. As pessoas não leem mais. Hoje nós temos analfabetos funcionais a rodo. As pessoas leem, mas não compreendem, né? Então, a literatura no Brasil também não é uma coisa forte, porque as pessoas não leem livros. Lê livro de autoajuda, um outro lê livro espírita, ou quando lê, ainda lê autor estrangeiro, né? Sim, Harry Potter, né? Harry Potter da vida, o Código da Vinci, que são legais também, não é ruim. Mas as pessoas precisam se apropriar da própria cultura, ler um Iracema, ler um Grande Sertão Veredas, e ler, sabe, Machado de Assis, e os nossos grandes escritores de Santos, Martins Fontes, Rui Ribeiro Couto, que todos acadêmicos da Academia Brasileira, Vicente de Carvalho, sabe? E grandes nomes, Alberto Souza, tem uma lista, Afonso Schmidt, que é de Cubatão, né? Se bem que ele era de Cubatão quando Cubatão era Santos, mas de Cubatão, Afonso Schmidt é um baita escritor, vencedor de Juca Pato, enfim. E nós temos bons escritores também contemporâneos, mas é que as pessoas acabam desconhecendo, porque não vai atrás desse tipo de cultura. Você sabe que você está tocando num ponto importante e que nós, no turismo, né, nós da Associação dos Profissionais do Turismo, nós sentimos isso também, né, com a retomada do turismo. Nós somos uma cidade que, enfim, trabalha com um turismo totalmente emissivo. Nós somos uma cidade de passagem, né? Muita gente entra, vai, vem, volta. Quer dizer assim, o turismo ele nasceu com esse fluxo na nossa cidade. Obviamente que grandes empresas, grandes operadoras, elas começaram em Santos até fazendo receptivo, e depois isso foi mudando. Então nós percebemos já há alguns anos, a gente já vem trabalhando com isso e notando essa necessidade, primeiro de trazer as pessoas, de mostrar a realidade, de mostrar a sua cidade. O turista vem para cá, adora, ama Santos, acha lindo, e o morador não conhece. Por conta disso, nós temos feito alguns trabalhos, né, como foi o ano passado com o Walking Tour, que nós promovemos no Dia Mundial do Turismo, lá no Centro Histórico, um passeio gratuito para a população. E hoje, para o aniversário da cidade, nós estamos lançando uma marca, nós estamos lançando um movimento que nós estamos chamando, Sérgio, de Santos Lovers. Né? O que é Santos Lovers? Eu sou apaixonado por Santos, eu não sou daqui. Então, a APT criou... É isso aí, meu amigo, é isso aí, seja bem-vindo. Eu também, eu não nasci em Santos, eu não sou santista, né? A minha família é do interior, mas eu vim para cá criança, e eu digo para você, eu sou um Santos Lovers, eu trabalho com turismo, graças a Deus já tive a oportunidade de viajar para o mundo inteiro, e eu falo, apesar de eu amar alguns destinos turísticos, eu não troco para morar por Santos por nenhum outro. Eu realmente aqui me sinto na minha cidade, no meu local, eu conheço, é o que você
você falou, eu acho que o que falta realmente é o trabalho na educação, da gente trabalhar a escola, trazer a memória, explicar quem é Saturnino de Brito, quais são os canais, por que o canal chama Pinheiro Machado, Bernardino de Campos, trazer esses vultos, mostrar que de verdade eles são daqui, né? É nosso isso, a gente precisa resgatar esse pertencimento, né? Na verdade. E o Santos Lovers, ele vem com isso. Então, aproveitando aqui, já estou convidando todo mundo, entra lá no nosso site www.santoslovers.com.br e deixa sua mensagem. Por que você é um Santos Lovers? Por que você ama Santos? E por que você gosta tanto de Santos? E a gente vai, ao longo desse ano, Sérgio, fazer várias atividades. Nós criamos uma marca turística. Essa marca é nossa, da associação. A associação está doando para a cidade, para os profissionais usarem, para a comunidade usar, para a iniciativa, economia criativa. Então, nós queremos mostrar mesmo que Santos é esse amor que nós temos e que todo mundo tem quando vem para cá. Santos tem um potencial enorme do ponto de vista de explorar suas curiosidades diversas. Eu falo muito, por exemplo, a questão arquitetônica, né? Santos é uma cidade privilegiadíssima nesse aspecto, porque nós temos exemplares de recortes temporais desde a época da colônia. Nós temos prédios coloniais, nós temos neocoloniais, nós temos gótico, nós temos art déco, art nouveau, belle époque, brutalista, nós temos tudo. Nós temos prédios com assinaturas como um Ramos de Azevedo, que é o Escolástica Rosa, nós temos prédios premiados modernos, como o prédio do Acácio de Paula Leite Sampaio, que foi um prédio vencedor de prêmio de Bienal em Paris, entendeu? E é um prédio que as pessoas passam nem sabem, não têm a menor ideia. Nós temos um dos 3 exemplares no Brasil de neo-manuelino, que é o Centro Real Português, o Centro Português, que, aliás, tem 2 salões maravilhosos, principalmente o Salão Camuniano, né? Que, cara, você olha aquilo, parece estar no Palácio de Versalhes, né? Você vê aquelas pinturas no teto, que são justamente as poesias, trechos do famoso livro de Camões, que são os Lusíadas, né? Mas eu acho que falta, Eduardo, assim, e é o que eu quero fazer lá no Instituto, nesse museu histórico, é buscar uma transversalidade de ações. Por exemplo, eu já vou fazer um spoiler aqui contigo. Eu já estou negociando com uma empresa... Que legal. Primeira mão, hein? Estou negociando com uma empresa que faz aquela projeção mapeada. Você deve saber o que é, né? Projeção mapeada. Eu quero fazer, se Deus quiser, nós vamos conseguir, na fachada do Instituto, no Natal, uma apresentação em projeção mapeada, que é o que faz naquele castelo da Disney, né? De botar o vídeo no prédio. Sim. No Natal. Fazer no Instituto Histórico uma apresentação de Natal com projeção mapeada. O que você faz com isso? Você cria uma ação, você torna uma atratividade para as pessoas, principalmente para os locais, para a criançada, para as famílias, e você cria oportunidades, né? Porque no nosso projeto do museu, que, aliás, vários lugares, a Bolsa do Café faz muito bem isso, né? A Bolsa do Café tem um museu, que é um baita museu bacana, e tem o próprio café, ou seja, o café de vários lugares, de vários tipos diferentes. Ou seja, você, além de conhecer a história do café, você tem a oportunidade de experimentar cafés com safras, sei lá como é que é. Eu não sou o cara de café, mas de diversos tipos. No Instituto, nós queremos fazer um museu tecnológico, mas eu quero integrar a este museu uma área gastronômica, né? Uma área gastronômica que vai trabalhar as temáticas de exposição do museu. Porque o museu ele vai ter uma área fixa, contando a história de Santos, obviamente, mas ele vai ter exposições com sazonalidade. Por exemplo, eu vou contar a história da participação de Santos na Revolução de 32, por exemplo. Então, a minha ação dentro do museu é a exposição de 32. A realidade virtual é, de repente, uma experiência na trincheira. A minha realidade aumentada vai ser alguma outra coisa. E o meu bistrô vai ter comidas e bebidas relacionadas com a temática da Revolução de 32. Então, você vai ter uma bebida da época, uma comida da época, você vai trabalhar isso. E na área externa, que é outro filé mignon nosso, ações que se envolvem nessa temática, né? Eu também quero fazer, também se der certo, nós vamos trabalhar para isso,
Lá nós temos uma área muito grande atrás do casarão, tem quase 260 metros quadrados de área, de fazer lá os finais de semana feiras de antiguidades, como tem na Inglaterra em Notting Hill, né? Que, puta, o pessoal vai tudo para lá. Aliás, quando eu estive lá, eu falei, graças a Deus eu sou rico. Se eu fosse rico, eu ficava pobre, eu ia comprar tudo isso aqui. Que é maravilhoso. E é uma atratividade, porque você tem mapas antigos, objetos antigos, é uma coisa de louco. E nós temos muitas coisas desse sentido que a gente pode explorar e tornar os pontos de interesse cultural e turístico, etc. e tal, mas com experiências diversas, de gastronomia, de compras, de absorção de conhecimento, de tecnologia, de interação. E é isso que tem que acontecer. Eu vejo, por exemplo, o Centro Real Português, que é um lugar super bacana, tem toda essa arquitetura, que tem todo esse ambiente interno maravilhoso, tem um teatro totalmente reformado, que é o Teatro Júlio Dantas. Eles acabaram de terminar uma obra do salão do lado, que é o salão de festas. Cara, eu faria ali, eu faria tipo um Café Colombo, que tem no Rio de Janeiro, a Cafeteria Colombo lá. Fazer um baita num bistrô super chique, com coisa de época, para as pessoas tirarem selfie, porque o turista quer isso, o turista ele quer mostrar que ele está naquele lugar, que ele viveu aquele momento. Então você tem que trazer essas coisas, botar um boneco de cera do Camões para as pessoas tirar foto, porque as pessoas tiram foto. E trazer o hashtag, estive aqui, hashtag Centro Português, sei lá. Isso eu vi nos Netflix da vida, um cara que fazia marketing para hotéis e pousadas, da importância das redes sociais na divulgação e da experiência dos próprios hóspedes. Os próprios hóspedes, com hashtag, eles acabavam sendo uma fonte de difusão absurda, porque eles botavam hashtag estalagem. Então é isso. Eu acho que falta um pouco isso, não para os profissionais em si, porque os profissionais eu sei que eles estão trabalhando, mas eles não são os donos dos espaços. Eu acho que os donos dos espaços, que deveriam buscar um pouco mais de profissionalizar os seus espaços para essa situação. Volto a dizer, o Centro Real Português é uma joia a ser lapidada. Está lá. O presidente é um cara super legal, puta cabeça, está tratando com o maior carinho daquilo, mas aquilo tem um potencial muito maior do que já tem, né? E outros lugares da cidade também. E o Santista, aquela pergunta que você me fez lá atrás, o Santista, infelizmente, ele não conhece a própria cidade. São muito poucos os santistas que, de fato, subiram o funicular até o Monserrate, que já foram até a Bolsa, que conhecem o Centro Real Português, que foram no mercado, conhecer a bacia do mercado e os barquinhos, que já foram até a Ponta da Praia, conhecer o Orquidário, o Aquário, que também são pontos mais populares, mais importantes, que já subiram o morro, conheceram uma Lagoa da Saudade, que já foram no Jardim Botânico da Zona Noroeste. Ou seja, o que já foram no Engenho dos Erasmos. Olha, se eu juntar minha mão aqui, eu coloco só poucas pessoas que eu conheço de fato, que já foram ao engenho, que sabem da história do engenho. Isso porque eu conheço pessoas da área histórica, entendeu? Mas, assim, a população mesmo é pouca gente. As pessoas precisam se apropriar mais, até para difundir mais. Porque se você conhece, você difunde. Se você não conhece, não difunde. Não tem lógica. Você convidar um cara para conhecer um lugar que nem você conhece. Não tem muita lógica. E se a gente não conhece, Edu, a gente não valoriza, a gente não briga, que é o principal, é não brigar. A gente testemunha com os nossos próprios olhos uma decadência de certas regiões da cidade e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. A gente tem um centro histórico um baita no cenário, Cadeia Velha, Casa do Trem Bérico, Panteão dos Andrades, as igrejas. O pessoal, a igreja do Valongo, por causa do casamento, o pessoal ainda gosta. Porque o cara casar no Valongo é um puta privilégio. Mas precisa explorar a estação de trem do Valongo, os casarões gêmeos do Valongo, que está o Museu Pelé, que também não tem uma exploração a contento. E também eu acho que a temática deveria potencializar essa temática. Eu acho que tinha que ser mais que Pelé. Eu acho que podia ser a história do futebol. E o Pelé está no contexto disso, como um grande personagem. Mas devia contar a história do futebol, de outros clubes, do mundo, enfim, da história do Charles Miller. Devia ter isso. Eu acho que isso aí poderia agregar valor a oferta que o museu tem para as pessoas. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta para você. 475 anos de história de Santos, né, uma cidade que tem muitos atrativos, muitos pontos históricos, mas eu vejo algumas pessoas aí com dúvida. Realmente, de fato, qual é hoje, né, o equipamento, ou o espaço, ou edificação que é mais antiga
de Santos e que é simbólica isso? São as igrejas? É o outeiro de Santa Catarina? O que você pode contar para a gente de curiosidade sobre isso? Ó, o outeiro não. O outeiro, as pessoas têm uma ideia equivocada, mas não é culpa delas, né? É porque a gente fala que Santos nasceu ali no outeiro de Santa Catarina. Na verdade, Brás Cubas lançou os fundamentos da Irmandade Santa Casa de Todos os Santos ali na base do outeiro, que era um morro maior, que acabou sendo demolido aí no segundo quartel do século XIX para calçamento público, e o que sobrou são os remanescentes daquele pequeno morro chamado Outeiro Santa Catarina. E ali em cima, o João Éboli, um médico italiano, mandou construir uma casa castelada. Essa casa ela tem essa formatação arquitetônica porque ele veio de uma região da Itália que tinha muito castelos, então era uma relação afetiva de ter uma ideia como se estivesse em casa, vamos dizer assim. Mas não é, de fato não é. Isso aí é segunda metade do século XIX e o sobrado que tem ali na frente é do século XX já. Então, o que nós temos de realmente muito antigo, para começar, o próprio Engenho dos Erasmos, né? Nós estamos falando de 1535, 36, né? Aí depois você tem as igrejas, né? A igreja, o Conjunto do Carmo, ordem terceira, né? Nós temos a igreja do Valon, que é de 1610 ou 40, agora não lembro exatamente, e o Mosteiro de São Bento também, do mesmo século XVII, que, aliás, tem um museu maravilhoso, que é o Museu de Arte Sacra, que as pessoas também deveriam conhecer. Ali tem um acervo ali riquíssimo da cultura brasileira, né? Uma vez eu fui com um professor da USP lá e ele ficou encantado, e ele falou que tinha peças lá que eram remanescentes das primeiras obras de arte produzidas no Brasil, né? Que eram artes sacras, né? Então você tem o mosteiro, você tem a Cadeia Velha, que é de 1830 e alguma coisa, você tem edificações bastante antigas, mas a maior parte, obviamente, é final do século XIX, como a própria Casa da Frontaria Azulejada, que é de 1865, os Casarões Gêmeos do Valongo, a Estação de Trem, que é de 1867, mas ela era diferente. Depois ela teve uma repaginação que fez ela ficar com essa cara de estação inglesa, né? Vitoriana, né? Que o pessoal fala, né? Mas, assim, temos verdadeiros tesouros na cidade, né? Mas de mais antigo mesmo, eu diria que é o Engenho dos Erasmos, que é século XVI, e as igrejas, Carmo, Valongo e Mosteiro de São Bento. Obviamente, nós temos a Igreja do Rosário também, mas ela já é um pouco mais para frente, um pouco mais nova, vamos dizer assim, do que as outras, né? Tínhamos uma maravilha. Oi. Não, perdão, pode continuar. Tinha uma maravilha, que era a Igreja Matriz, que ficava em frente à Alfândega, que foi demolida em 1908. Foi um pecado, porque era um exemplar do barroco absurdo. E, às vezes, as pessoas vão lá para Ouro Preto, Mariana, e para ficar encantada com aquelas igrejas lá. E nós temos aqui não só o Carmo, mas nós tínhamos a Matriz, que era do mesmo quilate dessas igrejas que a gente vê nas Minas Gerais. Eu acho que a gente tem realmente tesouros na cidade, que as pessoas precisam conhecer, justamente para aquilo que eu falei. Até para defender, brigar, ir na Câmara Municipal e reclamar com os vereadores, precisa tratar, precisa cuidar, porque precisa cuidar mais do que é nosso, né? Até porque se a gente perder, não tem mais volta, né? Esse tipo de coisa, perdeu, já era. Eu ia te perguntar o seguinte, o Engenho dos Erasmos, ele ainda está sob a administração da USP, é isso? Sim. Você sabe que recentemente a gente descobriu, mas a gente não foi em loco verificar de perto, mas nós descobrimos os remanescentes do porto que pertenciam ao Engenho dos Erasmos no Rio São Jorge. Só que esse remanescente, que são ruínas de pedra, estão embaixo de palafitas. Entendi. Então já tem uma comunidade em cima daquilo, então é muito complexo, muito difícil, porque envolve questões sociais e tal, mas nós temos tesouros escondidos aí. Nós temos as ruínas ainda do engenho da Madre de Deus, lá na área continental, que é o primeiro engenho de cana-de-açúcar do Brasil. Ainda existem as ruínas lá. Só que é uma área que você não chega tão fácil, e também não é uma exploração turística, né? Que, aliás, nossa região, nesse aspecto, também tem uma vantagem. Nós temos uma Mata Atlântica maravilhosa, nós temos Fazenda Cabo Sul, nós temos o Rio Jurubatuba, nós temos Ilha Diana, nós temos a Laje de Santos, nós temos tanta coisa bacana, não só de história, mas também nessa parte ecológica. Santos tem um potencial maravilhoso, maravilhoso. É trabalhado, é bem trabalhado, mas nós precisamos trabalhar mais a comunicação disso. Acho que o grande lance é a comunicação disso. Eu acho que você tocou num ponto importante, realmente. Hoje, não adianta a gente querer
obviamente, levar as pessoas para o passado, né, sem trazer a modernidade. Eu acho que atrelar, fazer essa comunicação transversal, usar os equipamentos, usar a internet, usar o Wi-Fi, fazer uma live, mostrar, fazer a realidade virtual, né, mapeamento, tudo isso hoje coloca realmente, né, o turismo em evidência, coloca a história do Brasil em evidência. E é isso que muitas vezes as pessoas estão buscando, né? Hoje já há essa procura, essa vontade, né? Eu trabalho com turismo há muitos anos e eu me recordo logo que quando surgiu ou começou a era moderna, vamos dizer assim, de Porto Seguro, que as pessoas queriam ir para lá de qualquer jeito, porque queriam conhecer a história, queriam fazer os passeios históricos, ir na Vila Histórica, né? Ver como era um cacau, né? A árvore do cacau. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está hoje num momento em que a gente tem que aproveitar isso, né? Tanto a tecnologia como a vontade das pessoas quererem, para que nada se perca, né, Sérgio? Para que nada se perca. E nós temos muitas peculiaridades da nossa história que a gente não explora, em absoluto, em nada. Eu vou usar como exemplo a aviação. Aviação. A aviação é uma coisa importante. O mundo inteiro tem avião, as pessoas viajam de avião. Enfim, é uma coisa já consolidada aí há décadas. Mas a aviação no Brasil, ela tem em Santos um capítulo mais do que especial. Santos é uma das cidades pioneiras no fomento da aviação nacional. O primeiro piloto brasileiro a pilotar um avião nos céus do Brasil foi nos céus de Santos. Foi o Edu Chaves, em 1914. Não existia aviação comercial civil, eram só aventureiros que se aventuravam com aquelas máquinas, né? E essa história é maravilhosa, porque ela envolve um francês famoso chamado Roland Garros, né? Foi feito um desafio para ele, Roland Garros, de fazer uma viagem de avião de São Paulo a Santos, porque até então só os estrangeiros voavam no Brasil, por isso que eu falei que é o primeiro brasileiro. E o Edu Chaves, que tinha tirado o brevet na França, ele veio para o Brasil, só que ele não tinha voado no Brasil ainda. E aí ele escolheu Santos para ser o palco da primeira experiência de um piloto brasileiro nos céus do Brasil. Pô, isso aí é um fato histórico que mereceria uma estátua nos Jardins da Praia, né? Sem dúvida. Hoje eu estava dando uma entrevista sobre o José Menino, né? Que é aniversário do José Menino, aquela coisa toda. E eu falei que no José Menino, na praia do José Menino, na areia, tinha hangares de avião, porque a praia de Santos, porque como é uma praia estuarina, areia dura, não é fofa, era uma pista de pouso natural. Então, por isso que as experiências em Santos eram melhores. Porque, assim, você não tinha pista de pouso no interior. Porque você tinha que descampar o lugar, você tinha que gastar dinheiro para fazer um campo de pouso. Em Santos, não, já era natural, já tinha um campo de pouso. Para aviões com rodas, fora o mar, porque naquele tempo também era muito comum usar os famosos hidroaviões, né? Que foram os aviões que começaram a trabalhar a parte comercial. Inclusive, tinha o sindicato Condor, que trazia correspondência da Europa, e Santos era um dos pontos de parada para as correspondências e para São Paulo. O avião não ia para São Paulo, ele pousava em Santos, a correspondência entrava na São Paulo Rail, lá na estação de trem, e ia para São Paulo. Ou seja, Santos tem um papel importante para a aviação nacional. A gente explora isso? Não, a gente não explora nada disso. E fora outras peculiaridades que eu já falei várias vezes nos meus artigos. Por exemplo, a primeira Miss Brasil da história do Brasil, que, aliás, foi fruto do meu último livro, meu último romance, que é a Zezé Leone. Em 1922, foi feito pela primeira vez na história do Brasil um concurso para escolher a mulher mais linda do Brasil. Foram 309 mulheres de norte a sul do país que concorreram, e a representante da cidade de Santos venceu todas elas e virou a mulher mais bonita. A gente podia explorar isso de alguma forma, até porque a casa onde ela morou, que fica na costa, ali perto da Carvalho de Mendonça, a casa dela ainda existe, e a arquitetura da fachada, se você olhar, remete à simbologia da vitória dela, porque tem uma coroa na fachada, coroa de rainha, de sua majestade, que ela foi... Mas a gente não explora, até porque as pessoas desconhecem isso. Sim. Na sinofilia, o cão-fila brasileiro, que é o primeiro cachorro genuinamente brasileiro reconhecido internacionalmente,
Ou seja, existe a Federação Internacional de Sinofilia, que é sediada em Paris. Nos anos 50, um sujeito chamado... esqueci o nome dele agora, mas que morava aqui em Santos, Dr. Cruz. Ele morava em Santos, ele era um cara que estudava raças caninas, e ele tinha esse cão-fila. E ele foi a Paris e registrou o cão-fila pelo Santos Kennel Club. Ou seja, o primeiro cão a ser reconhecido internacionalmente como um cão genuinamente brasileiro foi graças a um trabalho feito em Santos. E aí eu brinco com todo mundo. Até o primeiro cão brasileiro é santista. Né? Sensacional, muito demais essa história. Fora outras. A segunda vez que o Brasil recebeu filme de cinema, porque o cinema nasceu na França, com os irmãos Lumière, né? Eu não me lembro se foi 1897, não lembro, é mais ou menos por aí. Os irmãos Lumière fizeram uma apresentação do que eles chamavam de cinematógrafo, e aí isso aí espantou o mundo, porque, na verdade, eles falavam que eram figuras que andam, ou fotos que se mexem, porque nada mais era do que fotogramas que, na velocidade, as pessoas se mexiam. E aquilo veio para o Brasil no ano seguinte. Por quê? Porque o Dom Pedro, nosso imperador... por isso que não foi em 1897, deve ter sido antes, porque o Dom Pedro já é imperador ainda. Deve ser 1800 e alguma coisa. O Dom Pedro, que era uma pessoa que gostava de tecnologia e tal, trouxe para o Brasil o cinema e foi exibido no Rio de Janeiro, a primeira exibição do Brasil no Rio de Janeiro. A segunda, 2 meses depois, foi em Santos. Foi no Cassino Miramar, que fica hoje ali na Conselho Neves com a praia. Hoje tem um conjunto de prédios no lugar. Mas Santos foi a segunda cidade do Brasil a ter a oportunidade de conhecer a sétima arte, que é o cinema. Ou seja, olha que coisa bacana. E aqui já tivemos muitos cinemas também, né? Tem uma história ligada à arte, né? Santos foi, nos anos 50, Santos foi a cidade com o maior número de salas de cinema per capita do Brasil. Porque Santos, nos anos 50, era uma das cidades mais turísticas do Brasil. Mas aí tem toda uma contextualização por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta da devastação da Europa, porque as pessoas que viajavam para a Europa nos anos 30 e anos 20 não viajavam nos anos 40 porque a Europa estava em guerra. Sim. Nos anos 50, a Europa estava se reconstruindo. Então não existia um fluxo de turismo para a Europa. Primeiro que na guerra não existia para a guerra, e nem para os Estados Unidos, porque o único meio de viajar para os Estados Unidos era navio, e os submarinos alemães metendo bala e torpedo nos navios. Então, o turismo no Brasil, nos anos 40, deu um salto monstruoso. E Santos foi a cidade que mais ganhou com isso. Porque não existia estrutura para ir para o litoral norte, não existia estrutura para ir para o litoral sul, não existia estrada. Então, Santos tinha a comodidade de ser um balneário que oferecia praias, oferecia restaurantes, lazer dos cassinos. Ou seja, Santos tinha tudo de uma cidade turística. Era uma Mar del Plata, entendeu? Uma cidade que tinha tudo. Só que aí, nos anos 50, estourou, e aí pela oferta de número de turistas aqui, as salas de cinema pipocavam, porque tinha uma demanda enorme para cinema, e Santos ficou como uma das cidades mais importantes nesse aspecto. E agora, é engraçado, aí repaginando essa posição de Santos em relação ao cinema, Santos hoje, na rede de cidades criativas da Unesco, Santos é cidade de cinema. Entendeu? Por conta de todo esse arcabouço histórico e por conta do seu viés, porque Santos é uma cidade de cenário, né? Quantas novelas, minisséries são gravadas, comerciais de televisão são gravados aqui? Tudo por conta desse viés histórico, né? Desse cenário arquitetônico histórico que nós temos e nós podemos oferecer para essas ações, enfim. Então, mas a gente tem muito caminho para andar. Mas para andar, precisa que todo mundo sente, junte, trabalhe os projetos, convença o poder público de que é importante e, principalmente, convença o público, o empresariado. Nós temos uma vantagem. Eu, como cidadão, eu não sou mais da área turística, eu já fui da área turística por um tempo como jornalista, não sei, só um adendo. Eu escrevia revistas, eu cheguei a fazer showcases para a BH, que é a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, fiz um showcase para a ABETAR, que é a Associação Brasileira de Transporte Aéreo Regional, e fiz um showcase da Federação Brasileira de Conventions Bureau, que na época congregava 72 destinos turísticos, entre eles aqui a região. Então eu conheço muito esse métier,
esse segmento. Não sou do segmento mais, mas eu conheço muito, e por isso que eu até posso falar com propriedade. Santos hoje tem uma cadeia hoteleira muito boa, de gabarito, né? Nós temos Sheraton, nós temos vários hotéis aí. E eu acho que, assim, temos um centro de convenções novo, ou seja, nós temos um baita potencial para muita coisa. Precisamos explorar mais. Tá explorado? Tá, mas... É por isso que você foi convidado para o nosso primeiro programa de 2021, né, como uma inspiração para todos nós, para os profissionais de turismo aqui da Baixada Santista e de todo o Brasil. Eu tenho dito, levantado muito essa bandeira. Eu acho que a nossa união, a união do segmento do turismo, enfim, com a hotelaria, com os restaurantes, com a gastronomia, acho que o turismo hoje tem que abraçar tudo isso, ele é multidisciplinar, e é dessa forma que a gente vai conquistar ou reconquistar os nossos espaços, né? Nos encontrar. Eu acredito muito, e você sabe bem disso, né? Você também é um estudioso. Esse momento de pandemia, ele também, de alguma forma, ele está impulsionando o turismo brasileiro, né? O turismo nacional, principalmente com as viagens regionais, onde ele começou, mas ainda está todo mundo meio perdido, né, sobre o que fazer, sobre como fazer, e é esse caminho, né, de alguma forma, que a gente vem buscando explorar e incentivar as pessoas, os empresários, as empresas a participarem, né? Então é muito importante quando a gente ouve de um profissional como você, com tantas histórias, com essa riqueza de detalhe. Sérgio, eu queria muito agradecer, nós estamos chegando no final do nosso programa, né, para não nos alongarmos muito. Quero dizer que eu sou seu fã, estou lá seguindo Memória Santista, convido todo mundo também, olha, curtam lá, participem do blog Memória Santista, é sensacional. Fora isso, você tem uma coluna, né, no jornal A Tribuna, acho que é quinzenal. É quinzenal aos domingos. Quinzenal aos domingos, que as pessoas também podem aproveitar e mergulhar nisso. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer depois alguma pergunta, alguma colocação, manda para a gente lá na PT, aptbs.com.br, entra lá no nosso site, manda uma mensagem para a gente. E não esquece, nós estamos comemorando o aniversário de Santos, e aí você pode escrever lá por que você é um Santos Lovers. Olha só, a gente está querendo levantar esse movimento, Sérgio, nada mais do que uma conversa inspiradora como essa, de realmente a gente encontrar. Eu acho que Santos, a gente precisa entender e olhar para Santos como uma pessoa da nossa família, é falar com esse orgulho da história, do que fez, do que não fez. Eu falo que muita coisa, se não aconteceu aqui em Santos, ela passou por aqui. Afinal, a nossa história, ela está ligada à história do Brasil e até das Américas aqui, vamos dizer, de alguma maneira, né? Então, nós precisamos realmente hoje ter esse conhecimento e viver essa valorização no nosso dia a dia, né? Eu fico muito triste quando eu encontro um turista, às vezes ali pelo Gonzaga, perdido, pedindo informação, olha, que ônibus eu pego para ir para tal lugar, e as pessoas não sabem informar. Então, assim, isso é inadmissível numa cidade como a nossa. Não pode mais acontecer. Se eu estou perto, eu paro o que eu estou fazendo, eu largo tudo que eu estou fazendo e eu acompanho a pessoa até onde ela vai. Porque é assim no mundo inteiro. Na Europa, as pessoas fazem isso. Na Itália, eu vivi isso, de fazer uma pergunta para um morador, lá numa cidadezinha da Itália, pequenininha, ele me pegou pelo braço, ele me levou onde eu queria, e depois ele me levou na casa dele, para conhecer o palacete histórico que era, e contou a história da família. Então, é isso que a gente precisa hoje e está querendo resgatar com esse movimento. É isso aí. Bacana, eu acho que é esse o caminho mesmo, e eu quero aproveitar a oportunidade para me colocar à disposição e inserir o nosso Instituto Histórico e Geográfico de Santos e futuro Museu Histórico de Santos. Ele está agora no processo de restauro, então ele está fechado, porque nós estamos resgatando esse casarão, que, aliás, também, viu, ele é um tesouro da cidade, porque o prédio que o Instituto ocupa é a edificação mais antiga de Santos fora do centro histórico. Não existe nada mais antigo que o prédio do Instituto. Então, ele faz parte daquela fazenda que tinha aqui na Conselheiro Nébias? Ele era a sede de uma chácara. Existiam várias uma chácara, né? É. Ele é o último remanescente das velhas chácaras da Barra, né? Então você tem... Ele é mais velho que a Pinacoteca, mais velho que o Museu de Pesca, é mais velho que a Escolástica Rosa, ele é mais velho que qualquer coisa. É uma casa de 1886.
Ele é da época do Império, ainda não tinha nem república, e os escravos nem estavam libertos ainda. Então, para você ver, e ele é feito de pedra e de massa de taipa, né? Então, assim, a arquitetura dele é legal, ele é um prédio icônico, e a gente quer transformar ele num ponto referencial para a história de Santos, para o conhecimento, mas com o viés de entretenimento. Nós queremos ensinar de uma forma gostosa, de uma forma que as pessoas absorvam aquele conhecimento com felicidade, né? Não é aquela obrigação. Vamos fazer, vamos nos divertir, vamos tomar uma cervejinha, vamos comer alguma coisinha, a garotada tomando um Guaraná, uma Coca-Cola, e vamos aprender com todas as ferramentas que nós temos em mão. Então, eu queria botar à disposição aí da associação, quando vocês quiserem, estamos aí para somar, e com informações, principalmente, porque a gente tem uma carga de informação realmente bastante grande, que pode contribuir muito com os projetos de vocês. E eu gostaria de ver um dia, né, assim como a cultura e o esporte, que tem os seus editais de fomento das suas áreas, seria muito bom se tivesse uma política pública no Brasil de editais voltados ao turismo também. Não sei se, desculpa a ignorância, não sei se existe, mas se não existe, deveria existir. Porque tem tanta coisa bacana para você investir na potencialização turística dos lugares, né? Mas, enfim, fica aí. A gente precisa mudar algumas leis ainda para isso, né? De incentivo ao turismo. Infelizmente, como, por exemplo, a própria verba do Daditur, né? É uma verba importante que vem do governo do estado, mas ela só pode ser aplicada em obras, né? Não, e o poder decisório é do município, né? E do poder do município. Mas nem sempre o turismo é obras, né? Acho que nós já chegamos no momento da nossa cidade e da nossa região que as obras já estão feitas. A gente não precisa ficar quebrando e refazendo toda hora, o tempo todo. Então, poderia se mudar também um pouco, criar uma alternativa para essa lei, para que a gente pudesse investir nesses recursos, não só tecnológicos, mas humanos. Preparar também. Isso, concordo. Preparar também todo mundo, preparar a cidade, né, e muito mais. Bom, Sérgio, eu queria te agradecer de novo, de coração, dizer que nós da APT, nós admiramos o seu trabalho, admiramos o trabalho do Instituto, estamos com vocês, o que vocês precisarem, vocês contem conosco, né, nós somos muito pequenininhos, mas nós estamos aqui para somar e fazer esse eco e gritar e fazer esse barulho enorme, e nós queremos mesmo ver o turismo da nossa cidade desenvolvendo, crescendo. Então, assim, nós já criamos o Walking Tour no Centro Histórico, nós já criamos roteiros históricos já com um viés moderno, com foco em família, com foco na garotada, com foco na terceira idade. Nós lançamos agora a nossa marca, que é o Santos Lovers, e esse ano vem uma série de ações e atrativos que nós vamos desenvolver aqui na nossa região. Então, eu quero agradecer muito, conto com você, conte conosco e vamos junto nessa luta. É isso aí, muito obrigado. E eu sou um Santos Lover, sempre fui, mas agora ainda mais com você. É isso aí, olha, você que acompanhou a gente, muito obrigado no nosso primeiro programa de 2021. Vai lá agora no nosso site santoslovers.com.br, deixa a sua mensagem, acompanhe a gente aí nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no Facebook e até o nosso próximo programa. Tchau, valeu, obrigado, Sérgio, valeu.